Gente, quando eu estive com vocês, e eu acredito que a maioria não estava lá, mas eu estive no seminário, nesse mesmo ambiente de um culto de gratidão a Deus e também de entrega a Deus por um início de semestre, eu conversei naquela ocasião sobre o Evangelho, focando a ideia do perdão, falando sobre aquela experiência de antes de você tentar tirar o cisco do olho do seu irmão, você tentar tirar a trave do seu. Mas o que isso tem a ver com perdão? E aí eu discorri sobre isso, e foi um privilégio estar lá, sendo ali ouvido por pastores que eu tenho tanto respeito, pastores que fazem parte da história da minha vida e da minha família. Então foi uma alegria muito grande. Na ocasião, o Thales, meu irmão, também estava lá. Não sei se você lembra da pregação, mas o Thales estava. Você estava, Thales? Você lembra que eu preguei? Ó, aí sim, esse é crente. E o Thales está de novo aqui, que legal que você veio, mano. Hoje, eu queria conversar com vocês sobre futuro. Queria conversar sobre quando a gente olha para o futuro, Danilo, ou quando nós pensamos no futuro, o que o nosso coração sente, o que a nossa mente planeja. E para conversar sobre o futuro, eu quero usar duas imagens que vocês conhecem muito bem. Por isso eu pedi para você manter a Bíblia aberta, porque você pode consultá-la, você pode ler, e eu vou primeiro fazer um quadro aqui. A primeira experiência de olhar para o futuro tem a ver com a famosa Torre de Babel. E a segunda experiência de olhar para o futuro tem a ver com o chamado de Abraão. Porque tanto as pessoas que se organizaram e conversaram entre si para entrarem num acordo de construir uma torre que alcançasse o céu, e assim como também Abraão, Abrão, quando recebe o seu chamado, ambas cenas estão apontando para o futuro. Ambas cenas estão se preocupando com o amanhã, mas de maneiras e com mentalidades bem diferentes uma da outra. Babel é uma experiência de olhar para o futuro com medo. Essa sociedade é uma sociedade pós-dilúvio. Eles têm um trauma no coração. Eles sabem que Deus destruiu, dizimou com seu juízo o mundo. O mundo foi julgado e foi condenado. E de acordo com a perspectiva mais tradicional, que acredita num dilúvio universal, apenas Noé e a sua família se salvaram porque Deus encontrou nele graça, ou olhou com graça para ele, e através de uma aliança que ele faz com Noé, e obviamente também com a sua família, eles são guardados e protegidos desse dilúvio através da experiência da arca que vocês conhecem bem. Mas mesmo aqueles que não creem no dilúvio universal, mas no dilúvio parcial, eles também entendem que é fato que a história da humanidade passou por uma experiência traumática. É bem provável que por muito tempo, toda vez que caía uma chuva, as pessoas morriam de medo. Ainda que houvesse o arco-íris como uma lembrança de que Deus não destruiria novamente a terra daquela maneira, era óbvio que cada chuva mais forte, cada vento na janela, o coração se agitava. Será que o dilúvio vai vir de novo? Será que a gente vai morrer? Essa sociedade pós-diluviana, ela tem a ideia de construir algo que é maior do que o maior monte. É maior do que o maior pico aonde a arca ficou. É um povo que quer coisas altas, não apenas por uma grandeza e uma glória pessoal, mas porque acreditam que é um jeito de acalmar as divindades e desenvolver uma relação com o divino, com o mistério, que impeça que eles sofram novamente algo tão grande ou tão violento quanto um dilúvio, por exemplo. Então, Babel é uma experiência de olhar para o futuro com medo. E quando eles olham para o futuro com medo, o que eles estão preocupados em fazer é construir algo grande. Porque na cabeça deles, construir algo grande vai protegê-los. Construir algo marcante, poderoso, vai preservá-los. Tem gente que olha para o futuro na chave de Babel. Ele acha que o que vai garantir a sua vida, o que vai dar estabilidade para a sua família, o que vai sustentar a sua casa, o que vai dar satisfação pessoal é fazer algo grande, algo marcante, algo que pode ser visto, algo gigantesco. Essas pessoas que vivem na chave de Babel, elas são pessoas que vivem para trabalhar, que vivem para fazer, que vivem para construir, e que não pode ver um tijolo que quer colocar alguma coisa em cima. Por quê? Porque é assim que ele garante a sua segurança. É tijolo por tijolo,
É assim que eu venço, tijolo por tijolo. Me mostra onde, me mostra quem vem comigo, que eu levanto. Essa é a experiência de olhar para o futuro com medo. Eu tenho que fazer algo que garanta a minha vida. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu li sobre o filme Carruagens de Fogo, que conta a história de dois corredores que estão numa franca disputa para ver quem é o mais veloz. E aí vocês conhecem talvez a história que um deles, por ser religioso, decide não correr uma corrida que aconteceria num dia sagrado, um domingo. E ele sabe que se ele não correr, ele não vai se colocar no topo do pódio, ele não vai ser ovacionado. Mas ele diz assim: toda vez que eu corro, toda vez que eu sou veloz, eu sinto o poder de Deus em mim, porque eu sinto que eu nasci para isso. Esse homem, ele não corre para provar quem é, ele corre porque descobriu quem é. Então a corrida para ele não é algo grande que eu estou construindo para que alguém saiba meu nome. Ele corria para a glória de Deus, ele corria para quando alguém disser para ele, você é incrível, ele diria, Deus me fez assim. Já o outro corredor dizia, eu tenho apenas 10 segundos para provar porque eu vim ao mundo. É alguém que precisava atravessar a linha primeiro, que precisava chegar adiante, fazer algo muito grande, tijolo por tijolo, para fazer a vida valer a pena. Talvez a gente, na nossa caminhada espiritual, seja no trabalho, seja na relação familiar ou na igreja, estamos tentando construir algo muito grande para viver à sombra disso o resto da vida dizendo, ufa, a minha vida teve serventia, a minha vida teve significado. Agora, olhar para o futuro na perspectiva da fé, que é o que Abraão faz, não tem a ver com fazer algo grande. Tem a ver com se entregar a um Deus grande e depender dele a cada momento. O que Deus quer construir com Abraão é uma pedra viva. Não é o tijolo que ele coloca, é o tijolo que ele é. Ele diz, farei de você uma grande nação. O tijolo sobre o qual eu vou erguer o meu propósito, a minha obra é você. Eu farei de você uma grande nação. Virá de você uma semente redentora. O foco de quem entende o chamado pela fé não é o que a minha mão constrói, mas na mão de quem eu estou. E quem vive por fé não vive tentando fazer coisas que garantam estabilidade. Quem vive com fé viverá sempre na dependência, ao ponto da sua vida a qualquer momento ser transformada. Não, Senhor, o meu chamado é construir a torre, já está tudo certo. Aqui é meu endereço, eu já coloquei a minha casa aqui pertinho, os meus amigos sabem onde eu moro, eu tirei várias fotos, está lá no meu Facebook. Facebook já está antigo, né? No meu Instagram. E Deus fala, não, eu tenho outra coisa para você. O futuro, para quem vive pela fé, tem a ver com quem você está se tornando. Tem a ver com o que Ele está construindo em você. Tem a ver com de que maneira você está crescendo. A espiritualidade do medo não tem a ver com você. Se você fizer algo grande, você é grande para quem está te olhando de fora. Se você fizer algo maravilhoso, você é maravilhoso para quem vê você de fora. Essa chave é a chave onde você se esconde atrás da torre. E ai de quem criticar a sua torre, que você mostra para ela. Você fala assim, você não é nada, olha a torre que eu fiz. Ela é a sua garantia, ela é o seu valor. Mais ou menos o que o apóstolo Paulo dizia, de quando ele era alguém ignorante na experiência da sua caminhada de fé, ele dizia, eu sou judeu puro, eu sou entre os zelosos o mais zeloso. Ele dizia que ele era alguém que poderia se orgulhar das torres que levantou. Mas quando ele vem para o caminho da fé, ele diz, eu sou o maior entre os pecadores. E tudo aquilo eu considerei como refúgio. Eu considerei como nada. As torres que eu ergui, nada. Olhar para o futuro na chave de Babel é construir, tijolo, tijolo, tijolo. Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. E você está moendo por dentro, perdendo sua família, perdendo a sua sensibilidade, ganhando o mundo e perdendo a alma, perdendo a leveza, perdendo o dom de amar e ser amado, perdendo o respeito. Esses dias, eu tenho 3 filhos, são lindos, maravilhosos, o João, o Pedro e o Antônio. E cada um tem a sua característica, mas o Pedro é o mais arteiro. Quem conhece um pouco a gente, quem olha na internet, a minha esposa, sabe que o Pedro não tem para ninguém, é arteiro.
E ele é apaixonado, me perdoem, não me julguem, que pai é você? Ele é apaixonado pelo Hulk. Hulk esmaga. E aí lá no meu escritório, e da minha esposa também, nós ganhamos um Hulk de gesso. Uma pequena estátua de gesso, assim, do Hulk. Feinha, mas tá lá. E ela fica num cantinho do escritório. E um dia o Pedro viu e quis brincar. E nós falamos, não dá para brincar porque é de gesso, isso quebra. E ele não brincou, respeitou, obedeceu. Mas toda vez que ele entrava no escritório, ele ficava de olho. Até que um dia ele falou, pai, deixa eu brincar, pai. Eu falei, filho, vai quebrar. Tá bom, quero só ver. Aí ele pegou o Hulk na mão e disse assim, pai, se eu quebrar esse Hulk agora, vai sair um homem aqui de dentro? Cara, eu achei isso demais. O Hulk é Babel. É forte, é poderoso. Mas quando toca alguém, a mão é tão grossa que não sente nada. É alguém que se impõe pelo medo e tem admiradores. Mas só consegue amar quando é gente. Só consegue amar quando sai do personagem. E aí a mão sente, aí o coração pulsa, aí a vida é próxima. A gente tem que escolher se na nossa caminhada olhando para o futuro, nós seremos aqueles que terão mãos grossas de quem levanta torres, mas que quando é tocada por uma criança nem consegue sentir. Vai logo, estou ocupado. Depois a gente conversa. Não. Abraão é o homem que deixou uma cidade estruturada. Ur era uma cidade muito, muito, muito forte. Na questão militar, na questão da sua arquitetura. Ele abandona a estrutura, ele abandona a força da cidade para ir para o nada, para ficar vulnerável no deserto. Por quê? Porque ele não está procurando viver um poderio de insensibilidade. Ele quer uma caminhada de amor. Ele quer uma caminhada de construção. Ele quer ser pai. Ele quer gerar. Ele quer dar vida. A segunda coisa, para eu terminar já, não vou demorar, já pode vir para cá que estou terminando. A segunda coisa, e eu vou ler rapidinho um texto, prometo, mas a segunda coisa é, na chave de Babel, o que garante que a nossa vida teve sentido é o que dá para ver. É o que dá para ver. A gente consegue definir o sucesso com aquilo que pode ser quantificado. Então a gente se baseia no que vê, nas evidências da caminhada. E olha que louco, né? Babel sabia exatamente onde queria chegar. O topo da sua obra era o céu, a sala dos deuses. Se você é alguém que ama esse texto, já estudou esse texto, sabe que na verdade essa torre era eu vou falar errada a palavra, depois alguém corrige, tá? O pastor Kibala, o pastor Natanael corrige, o pastor Epa. É um zigurate. Não era apenas uma torre, era uma torre conhecida na época da sua construção, que outras civilizações levantavam para os deuses. A torre funcionava como se fosse uma escada entre a terra e o céu. Eles acreditavam que os deuses visitavam a humanidade. Então eles erguiam essa torre. No alto da torre havia um templo, como se dissesse assim, nós estamos tentando ficar em paz com você, Deus. Divindade, nós queremos de alguma maneira ter a sua simpatia. O foco da vida deles era garantir que Deus não atrapalharia a sua colheita, que a chuva viria no tempo certo. O auge da sua espiritualidade era controlar seres angelicais. Eles queriam de alguma maneira ter certeza que vai fazer sol, porque a coluna está lá. Eles queriam ter certeza que ia ter dia bom, porque os deuses receberam algum presente. Era uma barganha. Era uma estratégia. O foco deles era só esse. E é interessante, Ismael, que nós entendemos que Babel, por causa do seu som, da sua escrita na sua língua original, ela pode ser entendida como confusão. Né? Traduziram, e isso está certo, como confusão, línguas que foram confundidas. Eu sei que você sabe o que aconteceu em Babel. No entanto, qualquer livro de teologia que você procurar bom, qualquer comentário bíblico vai dizer para você que, na verdade, aqueles que escreveram os textos entendiam que Babel era portão. Eles estavam levantando uma torre como se o alto da torre fosse o portão do céu. Como quem decide quando Deus desce, quem decide quando Deus sobe, e pior ainda,
Ele decide quem tem acesso a Deus e quem não tem. É uma religião de controle. É uma religião de exclusão. É uma religião de medo. É uma torre para garantir paz, que pode ser vista. Agora, Abraão, meu Deus. Abraão não é um ministério de ver. É um ministério de visão. Se você olhasse para Abraão e perguntasse: e aí, Abraão, você doou toda a sua vida para esse Deus que falou com você. O que você tem para mostrar? Qual grande cidade você ergueu, Abraão? Nenhuma. Qual grupo militar você formou, Abraão? Nenhum. Qual é a sua religião, então, Abraão? Não sei, Deus está formando ainda, não vi. E é muito legal que Hebreus diz que Abraão se movia como aquele que esperava a pátria celestial que não pode ser construída com mãos humanas. Se eu tivesse numa igreja pentecostal, agora tinham falado amém. Mas eu não estou. Abraão se movia como aquele que espera a cidade que não foi erguida por mãos humanas. Isso é ter visão. Talvez ninguém veja o que você fez, mas eu não vivo na chave de Babel. Eu vivo na chave do chamado de Abrão, nosso pai na fé. Aquele que começa a história da redenção, de onde vem a semente que lá na frente se torna Jesus Cristo, o nosso Senhor. Abraão não se move pelo que vê e nem para que vejam. Ele se move por uma visão, ele se move por uma paixão, ele se move por uma aliança, ele se move por uma verdade que o conduz, que é combustível para a sua história. E a verdade que tocou o coração de Abraão é: Abraão, a sua esposa é estéril, você não pode naturalmente gerar vida, mas eu estou chamando você para sair de onde você está, do meio dos seus parentes, do lugar do seu conforto, para caminhar comigo e descobrir que eu posso fazer de você uma grande nação. Eu vou gerar vida através de você, eu vou gerar histórias através de você, e através de você virá a semente daquele que esmagará a cabeça da serpente. Ter visão é não deixar que morra em você a chama do Evangelho. Ter visão é continuar sonhando, desejando e ansiando para que você seja um marco de Deus por onde você andar. Não fazendo coisas grandes, mas revelando um Deus grandioso nas coisas pequenas do dia a dia. E se um dia você fizer coisas grandes, amém, não fuja delas. Mas não são elas que definem a sua história. O que define a sua história não é o que eles podem ver do que você fez, mas o quanto aquilo que Deus fez em você pode ser visto em você. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a nossa visão. A nossa visão é ser mais paciente. A nossa visão é ser mais amoroso. A nossa visão é ter mais domínio próprio. A nossa visão é sermos mais benignos. A nossa visão é vivermos em alegria. A nossa visão é quem a gente se torna. A nossa visão é quem a gente é na presença de Deus. E aí, terminando a minha fala, não sei se eu demorei muito. Olha que lindo. Então, capítulo 12, o Senhor disse a Abraão, que na verdade aqui é Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Se Deus disser para você hoje, agora, que você ainda não viu, e o seu ouvido ainda não ouviu o que Ele quer fazer na sua história, será que você ainda acredita nisso? Ou perdeu a visão? Será que você é alguém que olha para a torre do passado e fala: Grulha, já fiz o que era para fazer, ó. Está lá, ó a torre que a minha história levantou. E ele fala: não perca a visão. A crença fria, sem vida, ela é um retrato. É um retrato que você olha para dizer: a minha vida valeu a pena, olha o que eu fiz. A fé é uma visão. Eu estou caminhando para frente, para o futuro, para o que Deus tem para mim, para o que Deus tem para minha casa, para o meu ministério, para minha família. Eu quero convidar você a
pensar nisso. Quando ele fala para Abraão, sai, ele também fala depois, através do seu filho, Pedro, João, André, saiam e me sigam. Abandonem as suas redes e venham comigo. Sair não é apenas mudar geograficamente de um lugar ao outro. Sair não é apenas romper com alguém para ter um outro alguém. Sair não é apenas deixar algo. Sair é se tornar outra pessoa. Sair é sair de si mesmo. Sair da vida que você vê o dia inteiro do mesmo jeito. É sair, como diz o poeta, das suas cansadas retinas. É fazer de um novo jeito. Irmão, irmã, eu não sei para onde a minha história vai. Eu não sou uma boa pessoa para ser usada como exemplo de sucesso, porque toda hora eu estou numa coisa diferente, que eu não sei se vai dar certo. Mas eu sei de uma coisa, de verdade. Quando eu vou deitar na minha cama, quando meus filhos deixam, e eu penso na vida, eu penso, a minha vida é mais definida pelo que eu amo do que por aquilo que eu não gosto. O que ocupa o meu coração é o que eu amo. São meus filhos, é a minha casa, meus pais, meus irmãos. Os meus irmãos mais ou menos, mas eu amo também. Porque nós fomos chamados para uma caminhada de amor. E no final das contas, é só isso que vai contar. Não adianta mostrar torre. Não adianta que a sua torre alcance o alto dos céus. Ele vai te perguntar, quantos você derrubou para construir isso? Quantos você abandonou para que isso fosse erguido? Os judeus, eu amo ler os rabinos, tá? Eu amo. É interessantíssimo que os judeus, eles trabalham com uma ideia, não sei se são todos judeus, tá? Pelo menos uma linha deles. Eles trabalham com a ideia de que Abraão participou da construção da Torre de Babel. Eles fazem uma aproximação histórica. E eles dizem que muitas pessoas morriam. Isso é óbvio, né, cara? Imagina quantas pessoas morreram. Se hoje morre cheio de aparato, imagina naquela época. Muitas pessoas morreram tentando realizar uma jornada que não faz sentido. Como já disse alguém aí que eu não sei quem é. Fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não se importa. Fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não se importa.